E aí, pô, tudo certo com vocês? Conforme prometido, eu vou fazer um vídeo, então, gravando como que a gente resolve os exercícios da última aula, começando aqui pelo desafio do médico, né, o exercício do médico, onde o médico aqui entregou para a gente uma planilha com alguns dados que ele guarda de consultas e que é um banco de dados para fazer um sistema com essa planilha. Então, a gente vai aplicar as formas normais para otimizar essa planilha conforme as regras das formas normais. Eu vou primeiro aplicar as formas normais, depois a gente confere com as exigências do exercício que tem na página 2 lá. Bom, primeiro, aqui tem um checklist, né? A gente vai começar conferindo por ele na primeira forma normal. A primeira forma normal ela busca atomicidade, que quer dizer que um dado tem que ser indivisível. Tá? Indivisível quer dizer que não pode ter lista dentro da mesma célula. É uma coisa que a gente de cara percebe que acontece com sintoma. Tem aqui, ó, célula que tem uma lista de dados, tem célula que tem um dado só. Isso não pode acontecer. Vocês vão reparar que aqui não tem ID nessa tabela, tá? É uma regra de banco de dados que toda tabela precisa ter um ID, então automaticamente eu criei aqui o campo ID aqui, né? O atendimento ID, que vai ser o ID do atendimento. E o sintoma aqui, ele é um campo multivalorado, quer dizer que ele guarda muitos valores numa célula só. De acordo com a primeira forma normal, isso vira uma nova tabela. Tá? Então, a gente vai tirar o sintoma daqui, criar a tabela sintoma, vai adicionar então os atributos da tabela sintoma, então o sintoma descrição e sintoma ID. Nós vamos guardar aqui, ó. Então, sintoma ID, sintoma descrição. Temos agora uma tabela sintoma. Se ela se desligou da tabela atendimento, né, da entidade atendimento, nós temos que religar ela através de um relacionamento. Vou fazer isso aqui, relacionamento, e já vamos pensar nesse relacionamento, né? Então, um atendimento possui sintomas, né? Então, vamos colocar aqui que um atendimento possui sintomas. Atendimento possui sintomas. Ele mencionar que ele está criando isso. Possui sintoma. Então, pensando no relacionamento aqui, né, na cardinalidade. Para um atendimento, a pessoa pode chegar com vários sintomas, né? Ou com pelo menos um, como a gente viu aqui na tabela aqui, né? Pelo menos um sintoma existe. Então, um atendimento vai possuir um ou muitos sintomas. E um sintoma especial, né? Vou pensar aqui, ó, febre está no primeiro atendimento, febre está no terceiro, febre está no quarto, no quinto atendimento. Então, um sintoma vai aparecer em vários atendimentos, como ele pode não aparecer em nenhum também. Então, nesse caso, é 0 e N. Né? Então, um sintoma pode estar em nenhum atendimento, como ele pode estar em muitos atendimentos. Então, finalizamos aqui isso daí. Já olhando de cara aqui, né, dando um spoiler, nenhuma outra coluna possui dados que são indivisíveis, né? Todos os outros dados aqui são indivisíveis, então ninguém mais tem lista com dados, né? Nenhuma delas. Ou seja, a primeira forma normal nossa está resolvida, então não tem mais campos que têm dados que não são atômicos, passamos então para a segunda forma normal. A segunda forma normal ela diz o seguinte, né? Tem que ter chaves compostas e tem que ter dependência parcial. Tem que ter chave composta. No nosso caso aqui não tem, tá? Se houvesse mais de um ID dentro da mesma tabela aqui, formando uma chave composta, nós teríamos que aplicar a segunda forma normal. Como não tem, ela já está na segunda forma normal, tá? É a forma como nós estamos montando, criou a segunda forma normal vazia, não precisa. Nós já passamos para a terceira forma normal, que é esse último quadradinho aqui, tá? É um dado que não é chave, tem que depender apenas da chave primária. Se ele depender de outro dado, ele tem que sair dali e ir junto com esse dado para uma nova tabela. Vamos olhar para isso de uma forma mais prática para entender. Então, o que quer dizer? Todos esses
atributos têm que depender da chave primária do atendimento. Tem que depender do atendimento em si. Então vamos pensar aqui, ó. Data da consulta, né? Vamos pôr, vou até trocar o nome aqui para data do atendimento. Data do atendimento. A data do atendimento, ela pertence ao atendimento, né? Tanto que a gente poderia até, né, a gente costuma colocar o nome na tabela primeiro. Aqui, ó, fica atendimento data. Então, data do atendimento, né? O atendimento data pertence ao atendimento, está correto. Telefone do paciente pertence ao atendimento? É aí que a gente começa a olhar para a terceira forma normal. O telefone, ele pertence ao paciente, ele não pertence ao atendimento. E aí é onde entrou a terceira forma. Então, se o telefone está dependendo do paciente, o paciente ele depende de algum outro dado que está na tabela? Não, né? Então, o paciente ele não depende de mais ninguém, né? Ele poderia ser parte do atendimento, mas como tem telefone dependendo dele, ele tem que ir junto com o telefone para uma outra tabela. Então, esses dois caras aqui vão se desgrudar dessa tabela e vão virar uma segunda tabela. Já vamos criar aqui uma nova entidade. O nome dela tem que ter o nome do dado principal, que é o paciente. E esse paciente aqui vira paciente nome. Nós queremos o nome do paciente, né? O telefone do paciente vira paciente telefone. Então, o telefone do paciente está aqui. E, como qualquer outra tabela, precisamos ter um ID. Cliente ID. Vocês vão reparar que eu estou duplicando, porque toda chave primária tem que ter esses mesmos campos, mesmos atributos, né? Então, ela é inteiro, chave primária, não nula e autoincremento. Toda a chave primária das minhas tabelas, né, das tabelas mais modernas, são montados dessa forma. Então, já faço, ligo aqui ao paciente. Mesmo esquema do sintoma, tá? Se eu tirei do atendimento o paciente, ele tem que ter uma ligação com o atendimento. Então, vamos fazer o relacionamento acontecer aqui no nosso atendimento paciente. Então, um paciente, ele participa, eu vou por aqui, participa do atendimento. Um paciente pode participar de quantos atendimentos? Um paciente pode participar de... Isso vai depender da forma como nós estamos criando. Se nós dissermos que um paciente, ao ser cadastrado, ele só é cadastrado porque ele vai fazer uma consulta, então todo paciente vai ter um atendimento. Se nós dissermos que não, que um paciente pode simplesmente se cadastrar, mas nunca fazer uma consulta, então é 0N. Se não, é 1N, tá? Eu vou colocar 0N aqui, vamos considerar que nós podemos cadastrar pacientes sem que ele tenha um atendimento. Então, um paciente ele pode fazer nenhuma ou muitos atendimentos. Ele pode fazer várias consultas, né? Ele pode ir várias vezes no hospital, ser atendido no PA várias vezes, então ele pode participar de muitos. Um atendimento pertence a um único paciente, nunca se atende dois ao mesmo tempo. Pode ter acompanhante? Pode, mas nunca se atende dois. Então, um atendimento pertence a um e apenas um paciente. Então, dessa forma que ficou. Continuando com a terceira forma normal, né? Já resolvemos o atendimento data. Um atendimento é feito num hospital, então poderia o hospital pertencer ao atendimento ID. No entanto, nós temos o convênio, né? O convênio, quem aceita é o hospital, não é o atendimento. Se o convênio está dependendo do hospital, então nós temos outro problema de terceira forma normal, é a dependência transitiva. O convênio não depende do atendimento, depende do hospital, que por sua vez acomoda os atendimentos. Então, convênio e hospital têm que ir embora dessa tabela. Os dois têm que sair daqui por conta da dependência transitiva. Então, tiramos eles daqui. Vou criar a entidade hospital. Aqui fica o hospital nome.
Aqui fica convênio aceito, hospital convênio aceito. Nós vamos ligar esse convênio ao hospital. Como qualquer outra tabela, precisamos ter um ID. Então, hospital ID. Então, temos nosso hospital. Como o hospital saiu do atendimento, ele tem que ter uma ligação com o atendimento. Então, fazemos um relacionamento aqui. Atendimento é feito no hospital. Então, porque um hospital acomoda atendimentos. Tanto faz o lado da leitura, tá? Pode colocar o verbo já do lado que a gente quiser. Então, um hospital acomoda atendimentos. Um hospital pode acomodar quantos atendimentos? Então, um hospital pode acomodar 0 atendimentos, pode ser que nenhum atendimento seja feito em um hospital por ele ser muito ruim, vamos chutar por assim dizer. Pode ser que eu atenda muitos atendimentos em um hospital, então 0N. Agora, um atendimento, né, vamos pensar, uma consulta, ela será feita em um único hospital. Então, uma consulta é feita em um e apenas um hospital, não mais do que isso. Tá? Então, dessa forma fizemos isso daqui. Continuando olhando para a nossa tabela de atendimento, não temos nenhum atributo chave, não chave mais, que não depende da chave. Né? Atendimento faz parte do atendimento. Atendimento ID está correto aqui. E resolvemos nesse caso. Então, aparentemente terminamos aqui, né? Não temos mais nada para resolver com nenhuma das formas normais. Só para finalizar, a gente confere aqui para ver se tem mais alguma exigência que foi colocada aqui. Bom, planilha não tem ID, nem o paciente, nem o hospital. Como vamos identificar cada um? Já fizemos, colocamos ID em todas as tabelas, em todas as entidades, está correto. Coluna sintoma guarda mais de um valor, isso quebra a primeira forma normal. Já resolvemos colocando ela aqui numa entidade separada. Telefone paciente se repete mesmo quando o paciente aparece de novo em hospitais diferentes. Esse dado pertence à pessoa, não ao atendimento. Então a gente separa numa tabela diferente por conta da terceira forma normal. Convênio aceito se repete e pertence ao hospital, né? Não ao atendimento. Separamos numa tabela de hospital também. Por fim, desenhamos o modelo final, que é esse daqui, né, e vemos quantas tabelas sobraram. Sobraram 4 tabelas com seus relacionamentos. Podemos olhar aqui o dicionário, né, ver como é que ficou a montagem total. A gente vê que atendimento aqui ele tem então uma chave primária, um ID, uma data de atendimento, que vamos colocar aqui que a data do atendimento eu esqueci de trocar o tipo dela para date time, para a gente ter uma data e hora de atendimento, não pode ser nula. E voltando aqui no dicionário, não temos isso. O ID do paciente, o ID do hospital ligados aqui, eles não formam uma chave composta nesse caso, tá? Uma chave composta é quando temos um relacionamento N para N. No caso aqui, ó, o relacionamento é 1 para N aqui, 1 para N aqui e N para N entre atendimento e sintoma, tá? Então, olhando aqui no dicionário, nós quando precisamos, então, da tabela atendimento e sintoma, veja que o ID do sintoma não está aqui, ó. Nós temos o atendimento, a data, paciente e o hospital. Não temos o sintoma aqui. O sintoma tem a sua própria tabela, o paciente tem a sua própria tabela, o hospital, e temos uma tabela sintoma-atendimento, que vem de um relacionamento N para N, que é para quando a gente precisa relacionar muitos para muitos, né? Então, um sintoma pode aparecer, vai estar em um relacionamento, num atendimento, né, numa consulta. Na mesma consulta eu posso ter outro sintoma, então eu tenho que poder criar uma nova linha com o mesmo ID de chave estrangeira e colocar um sintoma diferente, para na hora que eu precisar buscar no banco eu conseguir encontrar os meus sintomas numa lista completa. E assim a gente fecha o exercício com as nossas formas normais aplicadas e a nossa tabela aqui, nosso banco de dados está otimizado. Partiu para o segundo agora. Eu vou deixar esse arquivo .mer aqui salvo junto com o vídeo para vocês e aí vocês podem consultar ele, abrir, dar uma olhada em como é que ele ficou, tá? Então, tá aqui. Show?